Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou por aqui hoje com a proposta de fazer essa leitura bíblica de forma gravada. Acabamos de iniciar nossa leitura, porém, por devido instabilidade, eu creio que é na região. Ontem nós não conseguimos também transmitir o nosso culto por conta da internet, que acabou ocasionando queda durante várias vezes. Começamos o início aqui da nossa transmissão, mas precisamos parar porque estava com muita falha. Com isso, hoje eu faço a leitura aqui através deste momento. Então, a nossa leitura hoje está no livro de 2 a Samuel, no capítulo de número 4 a 6 e Salmo 87. Tá certo? Então, nós vamos fazer a nossa leitura. Peço aqui perdão, mas é algo que saiu fora do nosso controle. E eu vou falar aqui novamente, porque essa cor vermelha aqui, ó, atrás de mim, é em comemoração, é em homenagem à Noruega. Não adianta só jogar bem, tem que fazer gol, e Noruega fez gol. Brasil, infelizmente, decepcionando mais uma vez os brasileiros, mais uma vez. Essa é a lição que nós tiramos, não adianta só jogar bem. Falaram, o Brasil jogou bem, o Brasil precisa fazer gol. Todos aqueles que não fazem gol, o que vai acontecer? Vai levar gol, e não adianta. Não adianta ser só uma pessoa boa. Nós temos que ser uma pessoa que tem Jesus, que aceita Jesus. Sem ele, nós não vamos para o céu. Sem gol, o time não vence. Mesmo que seja nos pênaltis. Não adianta. Vamos lá então, gente. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, por tudo que o Senhor tem derramado, declarado e temos vivido. Pai, apresentamos nossa vida no centro da tua vontade, que o Senhor cumpra o teu querer, o teu propósito sobre nós, e que juntos, ó Pai, vivamos o sobrenatural do Senhor. Essa é a nossa oração. Fala conosco de uma forma especial, que o Senhor nos preencha e o Senhor nos conduza a cada instante, a cada momento. Em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra de Jesus. E assim a palavra. Opa! Vamos acertar aqui. Vamos acertar aqui porque não quis. Pronto. Colocamos aqui o texto da leitura. Aí, já resolvemos. Esibosete é assassinado. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Esbozete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo o Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço dois líderes do grupo de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimon de Berote, da tribo de Benjamim. A cidade de Berote era considerada parte de Benjamim, porque o povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de que Gesiel de Saul e Jonatas havia morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela deixou cair, e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimon e Beerote, foram à casa de Esbozete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo e o apunhalaram no estômago. Depois disso, fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Esbozete estava deitado no quarto. Depois de apunhalarem e matarem, cortaram-lhe a cabeça, levando-a consigo. Viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Esbozete a Davi em Hebrom. Lhe disseram: aqui está a cabeça de Esbozete, filho de Saul, e o teu inimigo, que tentou tirar-lhe a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e da sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná:
o seu irmão, filho de Rimom, de Beerote. Tão certo como vive o Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que me trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e sua própria cama. Por acaso vou requerer o sangue deles das mãos de vocês e eliminá-los da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus soldados. A estes estes os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram o corpo junto ao açude de Hebron. A cabeça de Esbozete, porém, sepultaram no túmulo de Abner em Hebron. Capítulo de número 5. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron: somos sangue do teu sangue. Perdão. Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel nas batalhas. O Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, onde o rei fez um acordo com elas diante do Senhor. Assim, ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebron, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e os seus soldados marcharam a Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e os aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Ele construiu a área ao redor, desde o Milo até a parte interna. Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação e também toras de cedro, carpinteiro e pedreiros, que construíram um palácio para Davi. Assim, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebron para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Ilisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliade e Elifelete. Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus subiram com o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e desceu à fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. Ele disse: como as águas de uma enchente
causam destruição. Assim, pelas minhas mãos, o Senhor destruiu o meu Deus, inimigos diante de mim. Por isso, aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali. Davi e os seus soldados o apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor novamente. E lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som dos passos por cima das amoreiras, saiam rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteus. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. A arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e toda a tropa que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uza e Aió, filho de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aió andava na frente dele. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uza esticou o braço e seguiu a arca e segurou a arca de Davi, porque os bois haviam tropeçado, e a ira do Senhor se acendeu contra Uza por esse ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uza. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uza. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, enviou para a casa de Obed-Edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a tua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui, por causa da arca. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca para a cidade de Davi. Quando os carregava a arca do Senhor, Davi dava 6 passos. Quando os carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos. Eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, lançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei saltando e dançando diante do Senhor, ela desprezou em seu coração.
Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocou na tenda de Davi, na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para a casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhes disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, despedindo-se sem pudor diante dos escravos dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: Tudo o que eu fiz diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o fim da sua vida. Coloque aí, irmãos, a palavra-chave de hoje está aqui. Como a arca do Senhor chegará até mim? Essa é a palavra-chave do dia de hoje. Como a arca do Senhor virá até mim. Tá certo? Coloque aí. Como a arca do Senhor virá até mim. Agora nós vamos lá para o Salmo de 87. Abra aí agora a sua Bíblia, no Salmo de 87. Salmo dos Coraitas, cântico. Diz assim: Os fundamentos da cidade de Deus estão sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que qualquer morada de Jacó. As coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me conhecem, mencionarei Raabe e a Babilônia, além de a Filístia, de Tiro e também de Cush. Direi: este nasceu em Sião. Acerca de Sião se dirá: todos esses nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu em Sião. Entre os cânticos e danças dirão: em ti estão todas as minhas fontes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Encerramos aqui a nossa leitura. Pela graça do nosso bom Deus, conseguimos concluir mais um dia. Mais uma vez, aqui está sendo gravado a nossa leitura devido à instabilidade da internet, mas se você está assistindo aqui agora porque subiu para a internet certinho o vídeo, e que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Amanhã esperemos que a internet esteja ainda melhor para que nós consigamos fazer a nossa transmissão. Vou ligar para a operadora para verificar essa estabilidade que está não só aqui na minha casa, mas também está lá na região da igreja. Ontem nós não conseguimos fazer a transmissão do nosso culto devido a essa dificuldade que nós tivemos aí. Tá certo? Então deixa eu orar aqui com você para nós encerrarmos. Senhor, muito obrigado. Assim como Davi, ele fez uma pergunta: como virá a mim a presença, a arca do Senhor, a presença do Senhor? Como virá a mim
a sua presença? Essa é a nossa pergunta que é respondida quando nós aceitamos a Cristo e quando temos comunhão com Ele. A presença do Senhor sempre está conosco. E essa é a resposta que o mundo precisa. A resposta é Jesus Cristo nas suas vidas, é o Senhor transformando seu caráter e seu viver e dando-lhes oportunidade de um viver santo e uma glória que o Senhor derrama sobre a cada um, Santo Deus dos seres humanos. Por isso te louvo, te agradeço e te louvo nesta manhã. Que nós sejamos conduzidos pelo amor que o Senhor tem e que em tudo sejamos fortalecidos para a glória do teu santo nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Fique na paz, forte abraço e até o nosso próximo encontro para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe.